Esqueci minha carteira de motorista em casa, e ao voltar ouvi uma voz feminina seduzindo meu marido. Decidi não dizer nada, e fiquei pálida quando descobri que os dois estavam. O verdadeiro inferno não está no além. Não há fogo eterno nem demônios com tridentes. Às vezes, o inferno tem a forma de uma sala de estar, de uma visita não anunciada, de uma voz que não para de sussurrar no ouvido que você não é suficiente. Verônica exalou devagar, deixando a cabeça cair contra o encosto da cadeira. Na mesa da cozinha, a massa dos bolos descansava sob um pano limpo, crescendo com paciência, à espera de ser assada. Esse era o seu único dia livre da semana e ela o havia planejado com meticulosa precisão. Uma tarde tranquila, sem pressas, desfrutando do aroma do pão caseiro que sempre lhe lembrava a infância. O som da campainha atravessou a casa como um tiro. Ela ficou imóvel. Não esperava ninguém. Apertou os lábios e virou a cabeça em direção ao corredor, esperando que Ricardo cuidasse do que fosse. Da sala, só se ouvia a televisão, com seu volume alto, mergulhando o marido em alguma série de ação. Ricardo, pode abrir? Silêncio. Ela estalou a língua e, limpando as mãos no avental, caminhou em direção à porta. Quando a abriu, o desconforto lhe golpeou o peito. Lá estava Dona Rosa, com seu casaco de lã e seu ar de superioridade, aquele que parecia dizer vim corrigir todos os seus erros. E ao seu lado, com um sorriso demasiado amplo, Marcela, a vizinha que sempre encontrava uma desculpa para rondar por sua casa. Querida! Exclamou sua sogra, entrando sem ser convidada. Não me diga que não me esperava. Verônica demorou um segundo para responder. A irritação se acumulou em sua garganta como uma pedra. Não tinha ideia de que você viria. Dona Rosa avançou com a segurança de quem sabe que sua presença não é opcional. Marcela seguiu, observando com olhos curiosos cada canto da casa, como se estivesse inspecionando o terreno. Nossa, mas que calor está aqui! Queixou-se a idosa, tirando o casaco e deixando cair sobre o encosto do sofá. Por que não abre as janelas? Verônica sentiu como a irritação crescia. Não tinham passado nem 5 minutos e já estava lhe dando instruções sobre como gerenciar sua própria casa. Ricardo, alheio a tudo, continuava no sofá, com o olhar fixo na tela. Nem sequer se levantou para cumprimentar sua mãe. Você não vai se levantar, filho? Ele soltou um suspiro cansado e pausou a televisão. Mãe, eu não sabia que você viria. Se eu tivesse avisado, com certeza você teria dito para eu não vir, respondeu com um tom vitimista. Mas já que estou aqui, você poderia mostrar um pouco mais de entusiasmo. Verônica sentiu que o desconforto se agarrava à sua pele. Dona Rosa tinha uma habilidade impressionante para transformar qualquer interação em uma oportunidade de manipulação emocional. Marcela, alheia à tensão, tomou assento na beira do sofá. Verônica, que sortuda você é de ter uma sogra tão amorosa. A dona da casa franziu os lábios. Amorosa. Se a definição de amor incluía menosprezar, criticar e fazer sentir pequena uma pessoa, então sim, Dona Rosa era a personificação do amor. Conte-nos, querida, disse a anciã, dirigindo-se a ela. O que você estava fazendo? Verônica apertou os olhos. Assando bolos. Ah, claro, a voz de sua sogra adotou um tom condescendente. Por isso você está como está. O ar ficou denso. Desculpa, o quê? Dona Rosa esboçou um sorriso venenoso. Não me interprete mal, querida, mas se você continuar comendo tanto pão, vai explodir. Ricardo precisa de uma esposa apresentável, alguém que não tenha, bem, você já sabe. Alguém que não tenha o quê? Ai, Verônica, não se faça de tonta. Estou falando de celulite, estrias, esses quilinhos a mais. Não é sua culpa, depois dos 30 tudo cai. Ricardo não disse nada. Não a defendeu. Verônica sentiu um ardor subir pela garganta. Marcela riu baixinho. Mas Dona Rosa, Verônica é linda à sua maneira, disse com uma doçura fingida. A zombaria disfarçada foi a gota que transbordou o copo. Inspirou fundo. Se explodisse, daria a Dona Rosa exatamente o que ela queria, uma desculpa para se vitimizar e dizer que sua nora era uma histérica. Vou fazer o chá, disse, virando-se. Entrou na cozinha e fechou os olhos. Queria gritar. Queria quebrar algo. Respirou fundo.
Aproximou-se da mesa e retirou o pano da massa que havia preparado com tanto esforço. Já estava pronta para ser trabalhada. O som de passos a alertou. Dona Rosa entrou na cozinha como se fosse sua própria casa. Você não precisa levar minhas palavras tão a sério, querida. É só um conselho. Verônica não respondeu. A sogra olhou com compaixão fingida. Eu te ajudo a terminar isso. Antes que pudesse impedi-la, a anciã estendeu a mão, tropeçou na mesa e derrubou a tigela com a massa no chão. O desastre foi imediato. Massa pegajosa espalhada pelo chão. Farinha cobrindo a bancada. Tudo arruinado. Verônica apertou os punhos. Ai, que desastrada sou, disse Dona Rosa com um sorriso mal disfarçado. Que pena, querida, você terá que fazer outra massa. O controle de Verônica se quebrou. Chega! Dona Rosa olhou, fingindo surpresa. O que está acontecendo, querida? Que você saia da minha cozinha. A anciã levantou as mãos com ar ofendido. Ricardo, você ouviu isso? Sua esposa está me expulsando de sua casa. Ricardo apareceu no umbral, com a expressão de alguém que preferiria estar em qualquer outro lugar. Verônica, por favor. Não. Sabe de uma coisa? Chega! Lançou-lhe o olhar mais duro que tinha. Quer saber por que não te avisei que viria? Disse Dona Rosa. Porque se o fizesse, você inventaria uma desculpa para não me receber. E agora vejo que tinha razão. Marcela apareceu atrás de Ricardo, desfrutando do espetáculo. Verônica não queria chorar. Não lhes daria esse prazer. Virou-se e saiu da cozinha. Se trancou no quarto e sentiu o peso da humilhação no peito. Havia aguentado demais. O inferno não era um castigo no além. Era isso. Um lar onde nunca se sentiu bem-vinda. E no fundo, sabia. Se não colocasse um limite, isso nunca acabaria. O quarto estava em penumbra. Lá fora, a noite se estendia interminável, pesando sobre a cidade como uma laje de concreto. Verônica estava sentada na cama, com os braços em volta dos joelhos, sentindo o batimento acelerado de seu coração nas têmporas. A humilhação do dia ainda queimava em seu peito. O jantar estava servido e o ambiente era denso, como se cada palavra flutuasse no ar com uma carga de veneno invisível. Dona Rosa acomodou-se na sua cadeira com um sorriso triunfante, como se o desconforto de sua nora fosse o verdadeiro jantar da noite. Marcela, com sua atitude de observadora silenciosa, mastigava cada palavra com um sorriso velado, apreciando o espetáculo de tensão. Ricardo, como sempre, evitava a confrontação enterrando o rosto no prato. Verônica, você deveria cuidar mais da sua aparência, disse Dona Rosa com aquela voz açucarada que na verdade cortava como uma navalha. Essa celulite não vai desaparecer sozinha. Marcela soltou uma risadinha abafada, fingindo cobrir a boca com guardanapo. Ricardo engoliu em seco, mas não disse nada. O mundo de Verônica inclinou. Ela não podia mais ficar calada. Desculpe, perguntou com a voz tensa. Dona Rosa sustentou o olhar com a satisfação de um predador que capturou sua presa. Não me entenda mal, querida. Já te disse que se você se cuidasse mais, Ricardo estaria mais feliz em casa. Um vazio se abriu em seu estômago. E o que você tem a ver se meu marido está feliz ou não? Ah, por favor, Verônica. Todos sabemos que os homens são visuais. Se você não dá o que eles precisam em casa, eles vão buscar fora. Marcela desviou o olhar para o prato com um sorrisinho escondido. Verônica sentiu um calor subir pela pele. Então, você está insinuando que se Ricardo me trair, seria minha culpa? Dona Rosa soltou um suspiro exagerado. Não coloque palavras na minha boca. Mas você sabe o que dizem, uma mulher descuidada é uma mulher abandonada. Ricardo se remexeu desconfortável na cadeira. Não a defendeu. Não abriu a boca para desmentir essas palavras venenosas. Não disse nada. Um frio estranho percorreu sua pele. Marcela pegou sua taça de vinho e a girou lentamente, como se a conversa fosse algo divertido. Embora, Verônica, você não tenha com que se preocupar. Alguns homens não se importam com a aparência.
Há aqueles que valorizam outras coisas em uma mulher, como a atenção, a companhia, a admiração. As palavras foram pronunciadas com uma lentidão quase erótica. Verônica sentiu como a cadeira rangia sob suas mãos. O que você quer dizer? Marcela lhe lançou um olhar de soslaio. Nada, apenas refletindo. O garfo de Verônica rasgou a carne de seu prato com um chiar metálico. Os silêncios são mais letais que as palavras. Ricardo continuava sem dizer nada. O restante do jantar transcorreu com uma hostilidade envolta em cortesia. Dona Rosa falava de coisas triviais, da vizinha que deixou seu marido por um homem mais jovem, de como as mulheres tinham que saber manter-se atraentes para reter o interesse de seus esposos. Verônica já não comia. Apenas olhava a borda de seu prato, sentindo como uma ideia se instalava em sua mente como uma sombra fria e venenosa. Se Dona Rosa não parasse, ela teria que detê-la de alguma maneira. Ela não podia continuar permitindo que essa mulher afundasse em seu próprio lar, que semeasse dúvidas na mente de seu esposo, que a despojasse de sua dignidade com cada palavra. Ela não podia continuar aguentando. Mas, como se detém alguém como Dona Rosa? Quando o jantar terminou, Verônica recolheu os pratos com a cabeça cheia de pensamentos sombrios. Cada talher que empilhava na pia soava como uma sentença. Aquela noite, ela se meteu na cama com os músculos tensos. Ricardo tentou abraçá-la, mas ela se virou para o outro lado sem dizer uma palavra. O silêncio era um abismo. Mal fechou os olhos, o sono a arrastou. A casa estava escura, mais escura do que o normal. As luzes pareciam estar queimadas, como se alguém tivesse roubado a eletricidade do ar. Um frio inquietante lhe percorreu a pele. Tentou se mover, mas o corpo lhe pesava. Um som suave, como um sussurro. Os olhos se lhe abriram de golpe. Dona Rosa estava de pé na porta do quarto. O estômago de Verônica se comprimiu. A anciã não se movia, mas sorria. Não era o sorriso condescendente de sempre. Era algo mais escuro. Na sua mão direita, uma faca brilhava com o reflexo da tênue luz da rua que entrava pela janela. Verônica quis gritar, mas sua voz tinha ficado presa na garganta. Dona Rosa avançou um passo. Outro. A lâmina da faca brilhava a cada movimento. Você não serve para Ricardo, sussurrou com voz rouca. Nunca serviu. Verônica sentiu que as pernas não lhe respondiam. Sua sogra se inclinou sobre ela. A faca se ergueu. A lâmina desceu com um movimento rápido. O grito abafado de Verônica explodiu no quarto. Ela abriu os olhos. Tudo estava em seu lugar. A escuridão, a cama, a janela. Não havia ninguém na porta. Não havia faca. Apenas sua própria respiração agitada preenchendo o espaço. Ela levou uma mão ao peito, sentindo o batimento frenético de seu coração. Não era real. Não era real. Mas sua pele dizia outra coisa. Ela se virou lentamente, encontrando a silhueta de Ricardo dormindo ao seu lado, alheio a tudo. Sua mente lhe enviava sinais de alerta. O pesadelo tinha sido muito vívido, muito preciso. Como se não fosse apenas um sonho. Como se seu próprio subconsciente estivesse tentando adverti-la de algo. Os medos enterrados têm a má costume de crescer na escuridão. E nessa casa, a escuridão se fazia cada vez mais profunda. A mente de Verônica era um campo de batalha. O eco do pesadelo ainda batia em seu peito como um tambor de guerra. A imagem de Dona Rosa na porta, segurando a faca com aquele sorriso torcido, não se dissipava. Ela sabia que tinha sido um sonho, mas algo dentro dela dizia que não era apenas uma manifestação do seu subconsciente. Era um aviso. Seu instinto sussurrava que as sombras que a rodeavam não eram meras ilusões noturnas. Ela se levantou da cama sem fazer barulho. Ricardo ainda dormia, alheio à tempestade que rugia dentro dela. Ela observou por alguns segundos. Sua respiração era tranquila, como se o mundo não estivesse desmoronando ao seu redor. A frustração se acumulava em seu peito. Como ele podia continuar tão indiferente a tudo?
À sua mãe, aos insultos, à humilhação diária que ela sofria. Ele nunca a defendia, nunca estabelecia limites. Ela entrou no chuveiro e deixou a água correr pelo corpo, tentando dissipar o nó em sua garganta. Seu reflexo no espelho a observava friamente. As palavras de Dona Rosa continuavam perfurando sua mente. Celulite. Estrias. Quilos a mais. Ricardo precisa de uma esposa apresentável. Ela mordeu o lábio até sentir o sabor metálico do sangue. Não podia continuar assim. Vestiu-se sem vontade e pegou sua bolsa. Era cedo, mas sair de casa parecia a única maneira de respirar. Desceu as escadas rapidamente e caminhou até o estacionamento. Entrou no carro, jogou a cabeça para trás e fechou os olhos por um momento, tentando acalmar sua respiração. Então ela sentiu um vazio em sua bolsa. Ela abriu os olhos de repente e revistou desesperadamente. As chaves. A licença. Ela as tinha deixado em casa. Um arrepio percorreu sua pele. Ela não queria voltar. Não queria retornar àquele espaço sufocante onde Dona Rosa e sua toxicidade contaminavam tudo. Mas não tinha escolha. Saiu do carro e caminhou com passos apressados de volta ao prédio. Subiu os degraus com o coração batendo nos ouvidos. Sua mão tremia um pouco ao girar a maçaneta da porta. Entrou furtivamente, sem fazer barulho, como se sua própria casa tivesse se tornado território inimigo. O som de vozes flutuava no ar. Ela parou abruptamente. No início, pensou que Ricardo estava falando ao telefone, mas logo reconheceu a segunda voz. Marcela. Ela se encostou na parede do corredor, semicerrando os olhos. A voz da vizinha era suave, quase murmúrio, com aquele tom meloso que ela sempre usava quando tentava ser encantadora. Sua mãe me disse que você está preso em um casamento sem paixão. Verônica sentiu seu corpo se tensionar. Isso não é verdade, respondeu Ricardo nervosamente. Tem certeza que não? Você merece algo melhor. O ar ficou denso. Verônica deu um passo à frente e olhou através da fresta da porta. Marcela estava sentada na borda do sofá, inclinando-se ligeiramente em direção a Ricardo. Sua mão roçava o braço dele com inocência fingida. Sua roupa era uma provocação em si mesma, um negligé de seda que mal cobria sua pele. As alças finas deixavam seus ombros à mostra, e a borda do tecido mal tocava a parte alta de suas coxas. Ricardo estava rígido, olhando fixamente para algum ponto no chão, evitando contato visual. Não sei o que minha mãe te disse, mas eu... Não precisa dizer nada, Ricardo. Eu sei ler nas entrelinhas. Marcela se levantou lentamente e caminhou ao redor dele como uma caçadora rondando sua presa. Mulheres como Verônica não entendem as necessidades de um homem como você. Verônica sentiu o sangue ferver nas veias. Sua própria casa, seu próprio marido, sua própria vizinha e sua sogra, operando das sombras. Marcela se inclinou e passou os dedos pela nuca de Ricardo, deixando seus lábios perigosamente perto de seu ouvido. Eu me importo com o que você sente. Verônica sentiu um frio mortal percorrer seu corpo. A dor queimava sua pele como ácido. A traição tinha um sabor amargo em sua boca. Mas ela não ia fazer um escândalo. Não lhes daria o prazer de vê-la perder o controle. Ela respirou fundo e entrou no cômodo com passos firmes. Nossa, que proposta interessante, Marcela. Que tal tomarmos um chá e discutirmos isso juntas? O tempo pareceu congelar. Marcela empalideceu. Ricardo ficou paralisado. A tensão era tão espessa que podia ser cortada com uma faca. Verônica manteve a cabeça erguida. Quer dizer, se estamos falando do que meu marido merece, eu gostaria de fazer parte da conversa. Marcela se endireitou abruptamente e afastou a mão de Ricardo como se queimasse. Verônica, eu só... Só o quê? Perguntou com voz suave, mas com o olhar de uma tempestade prestes a se desencadear. Só queria me fazer um favor? Só queria ter certeza de que meu marido estava sendo bem cuidado? Marcela apertou os lábios.
Não tire as coisas do contexto. Verônica cruzou os braços. Ah, não? Então por que não me explica o contexto? Então? Marcela engoliu em seco. Ricardo abriu a boca, mas não encontrou as palavras. Isto não é o que parece. Verônica soltou uma risada fria. Ah, não? Então o que é? Terapia de casal? Consultoria matrimonial? Ou você estava apenas seguindo as ordens da sua nova melhor amiga, Dona Rosa? A vergonha começou a tingir o rosto de Ricardo. Marcela deu um passo para trás, buscando uma saída. Olha, eu não tenho que dar explicações, disse com voz tensa. Só vim falar com Ricardo porque estava preocupada. Ah, claro. Que vizinha tão amável. Sempre disposta a ajudar. Marcela apertou os dentes. Verônica não a deixou escapar. Se você tem algo para me dizer, diga na minha frente. Silêncio. Não? Que pena. Marcela olhou para Ricardo em busca de auxílio, mas ele continuava mudo. Verônica se aproximou lentamente até estar a poucos centímetros da vizinha. Não quero voltar a te ver perto da minha casa. Marcela desviou o olhar, mas Verônica não terminou aí. E se eu te pegar insinuando-se para meu marido novamente, garanto que a próxima conversa não será tão educada. Marcela se tensionou, mas não disse nada. Deu meia volta e saiu da casa com passos apressados. O som da porta se fechando retumbou no ar. Silêncio absoluto. Verônica se virou lentamente para Ricardo. Seu marido engoliu em seco, com os olhos fixos nela como uma criança pega em uma mentira. Verônica, eu não. Ela levantou uma mão. Não quero ouvir. Mas, não. As palavras ficaram pairando entre eles. O silêncio dizia tudo. Verônica olhou nos olhos e sentiu algo se romper dentro dela. A confiança. O amor. A ilusão de que ainda havia algo a salvar. Deu meia volta e caminhou para seu quarto, fechando a porta com um clique surdo. Ricardo não a seguiu. Não tentou detê-la. E isso foi o pior de tudo. A noite se alongava em um silêncio denso. Verônica permanecia deitada na cama, olhando para o teto sem realmente vê-lo. Ao seu lado, Ricardo dormia com a inconsciência de quem acredita que tudo pode ser resolvido com o tempo. Ela, por outro lado, sentia o peso da traição como uma adaga afundando lentamente em seu peito. Não conseguia dormir, não conseguia fechar os olhos sem lembrar a cena da manhã. Marcela, em seu negligê de seda, deslizando os dedos sobre a pele de seu marido, sussurrando palavras envenenadas. E ele, imóvel, incapaz de se afastar, incapaz de pôr um fim. Ela se virou na cama, com a sensação de que, se permanecesse mais um segundo naquele espaço, perderia a cabeça. Levantou-se em silêncio, com passos leves, e saiu do quarto. Caminhou em direção à sala, onde tudo havia acontecido. Na penumbra, ainda podia ver Marcela naquele sofá, com seu sorriso insinuante, com seu perfume barato impregnando o ar. Um arrepio percorreu sua pele. Ela não iria mais suportar isso. Acendeu seu telefone e verificou suas mensagens. Nenhuma desculpa de Ricardo. Nenhuma explicação. Nada. Então, sem pensar, dirigiu-se à cozinha e serviu-se de uma taça de vinho. Não porque queria relaxar, mas porque precisava organizar seus pensamentos. Sentou-se à mesa com o olhar fixo na madeira. Algo dentro dela começava a tomar forma, uma ideia que se gestava no mais profundo de seu ressentimento. No dia seguinte, o ambiente na casa estava carregado. Ricardo a olhava com culpa, mas não dizia nada. Parecia estar esperando que tudo se resolvesse por si só, como se o silêncio pudesse apagar o que havia acontecido. Verônica, por outro lado, havia tomado uma decisão. Já não era a mulher que abaixava a cabeça, já não era a esposa submissa que permitia ser humilhada. Agora, era outra. À tarde, enquanto Ricardo tomava banho, seu celular vibrou na mesa de cabeceira. Verônica, que estava arrumando as roupas no armário, viu de relance. Ela não costumava vasculhar suas coisas, nunca tinha sido uma esposa ciumenta ou paranoica. Mas depois do que tinha acontecido, não restavam dúvidas de que naquela casa havia muitas coisas escondidas. Pegou o telefone e deslizou o dedo pela tela.
A mensagem era de Dona Rosa. Filho, sua mulher já não é a jovem bonita que você conheceu. Você precisa de alguém que saiba como tratar um homem de verdade. Olhe para ela, ela nem mesmo pode te dar um filho. Eu quero um neto varão, e Marcela é uma boa candidata. O estômago de Verônica se contraiu com uma náusea repentina. Marcela. Isso tudo não tinha sido por acaso. Dona Rosa tinha estado operando das sombras, manipulando Ricardo como se fosse uma criança, envenenando-o contra ela, preparando para substituí-la como se fosse um objeto velho e descartável. Sua respiração se tornou errática. A dor e a raiva se misturavam em seu interior como um veneno corrosivo. Ricardo saiu do banheiro com uma toalha em volta da cintura e a viu parada ali, com o telefone na mão. O que você está fazendo? Ela levantou o olhar, cheia de um ódio que nunca antes havia sentido. Sua mãe. Ricardo franziu a testa, ainda sem entender. O que tem minha mãe? Verônica levantou o telefone e mostrou a tela para ele. Isso. Ricardo leu a mensagem em silêncio. Sua expressão passou da confusão ao horror em questão de segundos. Não, não pode ser. É. Ricardo fechou os olhos e esfregou o rosto com as mãos. Minha mãe, ela. Não finja surpresa, Ricardo. Você sabe perfeitamente que isso não é novo. Ela tem te manipulado a vida inteira, feito você acreditar que não pode pensar por si mesmo, que precisa que ela diga o que fazer, como viver, com quem estar. Não é verdade. Ah, não? Então por que você não a parou quando ela falava do meu corpo como se fosse lixo? Por que você não disse nada quando ela insinuou que Marcela seria uma melhor opção para você? Ricardo abriu a boca, mas não encontrou nenhuma resposta. Verônica deu um passo em direção a ele. Ela tem te envenenado contra mim desde o primeiro dia. E você nunca fez nada para impedi-la. Ricardo baixou a cabeça. Pela primeira vez em sua vida, parecia realmente envergonhado. Mas já era tarde. A ideia que havia nascido na mente de Verônica na noite anterior agora estava completamente formada. Era hora de pôr um fim em tudo. Naquele mesmo dia, ela ligou para Dona Rosa e a convidou para jantar. A anciã, sem suspeitar de nada, aceitou com entusiasmo. Adoro que você finalmente esteja percebendo que deve me tratar melhor, querida. Verônica sorriu hipocritamente. Claro, sogra. Este jantar é para você. Quando chegou a noite, a mesa estava pronta. Uma toalha impecável, velas acesas, um aroma delicioso impregnando o ar. Ricardo estava tenso, sem saber o que esperar. Dona Rosa entrou com sua postura altiva, sorrindo como se estivesse entrando em seu próprio reino. Que lindo está tudo, queridinha. Obrigada, sogra. Eles se sentaram. O silêncio era espesso. Verônica pegou sua taça de vinho e a girou entre os dedos. Queria agradecer, Dona Rosa. A anciã a olhou com surpresa. Agradecer? Sim. Por me ensinar muitas coisas. Oh, querida, que lindo. Eu sempre quis o melhor para vocês. Verônica sorriu. Eu sei. Por isso preparei este jantar. Porque queria dizer-lhe, frente a frente, que seus dias de manipulação acabaram. O sorriso da anciã congelou. Ricardo engoliu em seco. Dona Rosa piscou. Perdão? Verônica apoiou os cotovelos sobre a mesa e entrelaçou os dedos. Ouvi Marcela insinuando-se ao meu marido. E depois vi sua mensagem. O rosto da anciã se tensionou. Não, Dona Rosa. Não me interessa o que você tem a dizer, porque já sei exatamente quem você é. Dona Rosa se endireitou na cadeira. Ricardo, filho, diga algo. Ricardo manteve o olhar baixo. Ricardo. Nada. Dona Rosa começou a se inquietar. Filho, você não pode permitir que ela me fale assim. Ricardo levantou o olhar. E pela primeira vez em sua vida, viu sua mãe com clareza. Viu seu egoísmo. Viu sua crueldade. Viu a maneira como ela tinha brincado com ele por anos. Nós vamos nos mudar. As palavras ecoaram na sala como um trovão. Dona Rosa abriu os olhos, incrédula. O quê? Vamos vender a casa e nos mudaremos para longe. Não. Você não pode me fazer isso. Posso. Verônica sorriu,
aproveitando o pânico que se instalou nos olhos da anciã. Não vou permitir que você continue interferindo em minha vida. Dona Rosa bateu na mesa com força. Sou sua mãe, Ricardo. Ele a olhou friamente. E eu sou um homem adulto. Dona Rosa tremeu de raiva. Você vai me deixar sozinha. Ricardo se levantou da mesa. Você mesma se deixou sozinha. Verônica também se levantou. Recomendo que comece a procurar outra forma de se entreter, Dona Rosa. Porque nós estamos indo embora. A anciã ficou petrificada. Ela não podia acreditar. Depois de tantos anos de manipulação, de jogos mentais, de controle absoluto, finalmente, ela havia perdido. Semanas mais tarde, as sombras do passado não desaparecem com uma mudança de endereço. Não basta empacotar as coisas, vender a casa e tomar um caminho diferente. Algumas feridas, algumas cicatrizes, ficam marcadas na pele e na memória como um lembrete cruel do que uma vez foi. O carro avançava pela estrada com um silêncio quase inquietante. Verônica olhava pela janela a paisagem que rapidamente se transformava, os prédios se tornando campos abertos, as luzes da cidade se reduzindo até ficarem como pontos distantes no retrovisor. Ricardo tinha ambas as mãos firmes no volante. Ele não falava. Desde que saíram do apartamento naquela manhã, ele não tinha dito mais de 3 frases seguidas. O banco traseiro estava cheio de malas. Eles não avisaram a ninguém. Não deixaram cartas de despedida. Simplesmente desapareceram. A venda do apartamento foi concluída em menos tempo do que esperavam. Ricardo não questionou a decisão. Não pediu tempo para refletir. Sabia que se o fizesse, sua mãe encontraria uma maneira de se infiltrar em sua mente novamente, de enredá-lo com suas palavras, de fazer ele acreditar que estava cometendo um erro. Verônica respirou fundo e fechou os olhos. Eles conseguiram. Estavam longe. Finalmente, eram livres. As primeiras semanas foram estranhas. A nova casa era menor, mas tinha algo que o apartamento nunca teve: paz. Não havia visitas inesperadas. Não havia críticas disfarçadas de conselhos. Não havia insinuações, nem zombarias, nem ligações insistentes a todas as horas do dia. Ricardo tentava se acostumar com a nova vida. Ele havia crescido sob a sombra de uma mulher que o fez se sentir incapaz de tomar decisões por si mesmo. Agora, nesta nova etapa, ele tinha que aprender o que realmente significava ser um homem independente. Verônica, por outro lado, floresceu. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que respirava sem o peso de alguém sobre seus ombros. Ela se levantava pela manhã sem o medo de ouvir o tom desdenhoso de sua sogra, sem a ansiedade de descobrir que seu marido havia sido manipulado novamente. Parecia que tudo estava em ordem. Até que o telefone tocou. Ricardo olhou fixamente para ele antes de atender. Sabia quem era sem sequer olhar para a tela. Filho, a voz de Dona Rosa soou fraca, quebrada. Como você pôde me deixar sozinha? Ricardo fechou os olhos. Mãe, estou doente. Seu tom se tornou mais dramático. Me sinto mal. Não sei o que vou fazer sem vocês. Verônica observava a cena da mesa, com a mandíbula apertada. Mãe, você sempre manipula com sua saúde. Desta vez não vou cair no seu jogo. Dona Rosa soluçou. Não estou mentindo. Estou fraca. Não tenho ninguém. Você realmente vai me deixar morrer sozinha? Ricardo sentiu uma pontada no peito. Dona Rosa sempre soube como tocar os pontos exatos para fazer seu filho cair em sua rede. Desde pequeno, ela o fez se sentir responsável por sua felicidade, como se sua vida inteira dependesse dele estar ao seu lado, obediente, submisso, disponível. Mas desta vez, algo dentro dele resistiu. Ele olhou para Verônica. Ela não dizia nada, mas sua expressão dizia tudo. Havia chegado o momento de escolher. O silêncio se prolongou. Dona Rosa, do outro lado do telefone, esperava a resposta de seu filho com a certeza de que o tinha em suas mãos. Mas Ricardo, pela primeira vez na vida, manteve-se firme. Mãe, não vamos voltar. A anciã ficou em silêncio. O que você disse? O que você ouviu? Não vamos voltar. Um grunhido de incredulidade cruzou a linha. Você não pode fazer isso comigo. Sou sua mãe. E eu sou um homem adulto.
A voz de Dona Rosa se tornou fria. Verônica encheu sua cabeça de bobagens. Ricardo sentiu a raiva ferver por dentro. Verônica não fez nada além de aguentar todas as coisas que você a fez passar. Se há alguém que me encheu a cabeça de bobagens, foi você. O silêncio do outro lado se quebrou com uma risada amarga. Mais cedo ou mais tarde, você vai perceber o erro que cometeu. Não acredito. Verônica se aproximou e tirou o telefone das mãos dele com uma delicadeza calculada. Talvez você devesse pedir ajuda a Marcela, disse ela com um tom doce, quase zombeteiro. Afinal, vocês se dão tão bem. O som da respiração contida de Dona Rosa se filtrou pelo auricular. Você é uma desgraçada. Verônica sorriu. Que bom que finalmente podemos dizer as coisas cara a cara, não é? Ela desligou a chamada antes que a anciã pudesse responder. Ricardo a olhou em silêncio. Não foi demais? Verônica colocou o telefone sobre a mesa com calma. Não, Ricardo. Foi o justo. Ele suspirou e esfregou o rosto com as mãos. É minha mãe. Sim. E ela te fez mal. Ricardo não respondeu. Ele sabia que Verônica tinha razão. A noite caiu e a casa permaneceu em calma. Verônica preparou o chá enquanto Ricardo olhava pela janela, absorto em seus pensamentos. Você se arrepende? Ricardo virou a cabeça e a olhou nos olhos. Não. Verônica lhe passou uma xícara e se sentou ao seu lado. Você ainda pensa nela? Sim. Ela tomou um gole do seu chá. É normal. Ricardo soltou uma risada sem humor. É irônico. Durante anos pensei que se a agradasse, se fizesse tudo o que ela queria, se demonstrasse que era um bom filho, algum dia ela me daria sua aprovação. E ela nunca fez isso. Ele balançou a cabeça. Verônica apoiou a cabeça em seu ombro. Às vezes, para encontrar a paz, é preciso fechar as portas que nos fazem mal, mesmo que essas portas tenham os nomes de nossa própria família. Ricardo suspirou e entrelaçou seus dedos com os dela. Eu sei. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que respirava sem a sombra de sua mãe sobre ele. Havia custado, mas finalmente, eles eram livres. Se você gostou desta história, convido você a deixar nos comentários o que sentiu ao ouvi-la. E se você passou por uma situação de traição semelhante, adoraria que compartilhasse sua valiosa opinião. Ficaria muito honrada se você deixasse um like, compartilhasse o vídeo com um amigo ou familiar e se inscrevesse no canal. Não perca a próxima história surpreendente que está aparecendo na sua tela neste momento. Temos entretenimento garantido exclusivamente para você. Nos vemos no próximo vídeo.